Se você, assim como eu, já passou dos 30 anos de idade e teve a possibilidade de treinar artes marciais nos anos 90/2000 e acompanha as modalidades esportivas de combate até hoje, você percebeu que muita coisa mudou daquele tempo pra cá. Mas e aí, mudou pra melhor, mudou pra pior? Fica tranquilo que eu também penso muito nisso todos os dias e vim aqui bater um papo com vocês e explicar como que era na minha época e o que mudou dos tempos de hoje. Bora! Beleza, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E sim, galera, eu tenho mais de 20 anos de estrada no mundo marcial e eu posso falar pra você com propriedade que muita coisa mudou da época que eu treinava para os dias de hoje. Não somente o ensino marcial, mas como também o público que busca por artes marciais. Antes de eu começar a falar a diferença de um pro outro, o que ficou legal, o que tá faltando, peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho caso você não seja inscrito, porque eu vou acabar esquecendo de pedir isso pra você, porque eu vou começar a contar pra você um pouco da minha trajetória, como que era no começo ali dos anos 90/2000, treinar arte marcial e como que eu vejo isso hoje. E eu tenho certeza que se você passou dos 30, você vai concordar com muita coisa que eu vou falar aqui. Vamos lá. Se você já é inscrito há um bom tempo aqui no canal, você sabe que minha primeira modalidade marcial foi o Karatê. Eu vim do Karatê Shotokan, treinei um bom tempo no Karatê. E galera, naquela época, treinar Karatê, nos anos 2000, era muito diferente dos tempos de hoje. Todo dojo, toda academia parecia mais uma seita. Era muito difícil de você entrar para poder treinar. E quando você treinava, tinha uma hierarquia muito grande, moldada a muito respeito e tradição, aonde, exemplo, um simples faixa branca não poderia conviver com outros graduados livremente no tatame. Você sempre era deixado lá no final do tatame para ter aquele sistema de reverência e hierarquia que era muito pegado naquela época. Nós não tínhamos acesso à tecnologia e informação como temos em abundância nos dias de hoje, tanto que na época não existia muito acesso como celular, internet, não tinha isso. Então todo o conhecimento ele se baseava apenas em uma pessoa, que no caso era o sensei. Então tudo vinha dele. Então o nível de respeito era extremamente absurdo, porque era daquele cara que você ia extrair o que você buscava aprender, que no caso seria os golpes, as técnicas, até mesmo a transformação de vida que você gostaria de ter através das artes marciais. Quando eu falo de transformação do ser humano, isso era, assim, gritante, porque tudo era cobrado, tanto dentro quanto fora do tatame. Se você está fora do tatame, o meu sensei, ao menos o meu sensei, ele queria saber das suas notas, ele queria saber se você era um bom filho, se você respeitava as pessoas na rua, se você tinha educação, higiene pessoal, cuidava do seu kimono, ou seja, um adolescente naquela época, cara, que não tinha nada disso, ele aprendia, porque se ele não tivesse esses conceitos muito bem trabalhados, ele não poderia treinar. E o que a gente ficava desesperado e não ter naquela época era justamente o nosso treino. Então a gente começava a seguir um padrão de estilo de vida mesmo, para poder seguir as normas daquele dojo, para que a gente pudesse se sentir pertencente. Porque imagina, você está num lugar, cara, que tem 100 atletas ali, 100 alunos, todos eles fazem esse mesmo padrão. Cara, você gosta, você começa a viver aquele mundo, você quer fazer cada vez mais parte dele. Então, na troca, você comece a padronizar o seu estilo de vida, o seu lifestyle, dentro daquelas normas marciais. E isso é maravilhoso. E não satisfeito por praticar apenas Karatê, assim como todo jovem curioso que quer aprender cada vez mais, eu comecei a buscar tudo quanto é arte marcial que vocês podem imaginar, principalmente para saber se todos os lugares era igual aonde eu treinava, aquela disciplina, aquele respeito. E, cara, mas será que é tudo assim? E aquilo me fascinava demais. Eu comecei a fazer capoeira, depois eu fiz taekwondo, fui pro boxe e eu conheci o mundo do Kung Fu nessa transição louca de artes marciais. E lembra, eu queria fazer Kung Fu desde o começo. Eu queria aquele mundo pra mim, o mundo do Jack Chan, do Jet Li, aqueles filmes que fizeram a minha infância. Eu queria aquilo e eu encontrei. Com isso, comecei a fazer Kung Fu de performance, eu fiz a parte do Tien Na, eu fiz Shuai Jiao, fiz o Wing Chun, fiz o Koshu, e aí do Koshu eu pulei pro Sanda, que hoje é meu carro-chefe. Além dessas modalidades que tem dentro do Kung Fu, eu já fiz Judô, eu já fiz Jiu-Jitsu, eu até me arrisquei a brincar no Sumo, galera, pra você ver o tamanho do meu vício. E sim, todos esses lugares que eu passei, todos eles tinham aquela hierarquia sensacional, um respeito absoluto pelo mestre que estava passando o seu conhecimento ali, e aquilo me deixou fascinado. O tempo passou, me tornei professor e muita coisa mudou daquela época, principalmente em relação às pessoas que buscam por artes marciais nos dias de hoje. Galera, 90% das pessoas que buscam aprender um esporte de contato ou uma arte marcial vem com um imediatismo gigante implementado no seu ser, porque hoje nós estamos acostumados a ter tudo na mão. Hoje, informação, se você pegar o seu celular e digitar qualquer coisa no campo de busca do próprio YouTube, você vai ter trocentos vídeos desse assunto. Então, dá aquela sensação de praticidade para você aprender o que você quiser, a hora que você quiser. Porém, tudo que você está pesquisando está superficial.
raso, não tem profundidade. A transformação que uma arte marcial, um esporte de contato, deveria fazer em você, ela não existe. Você pode migrar de uma modalidade marcial para outra em questão de segundos. E isso é prejudicial porque o seu cérebro se alimenta de pequenas doses de dopamina, que são sensações de prazer, de logo eu aprendi, eu bati o olho, eu aprendi. E aí entra o quê? A fase dos cursos online. Eu sou super a favor de cursos, desde que você tenha uma base marcial ou esporte de contato, vivenciando isso em um tatame real, não somente um professor em uma telinha igual você está me vendo aqui, dando alguma dica outra para você e você já absorve aquilo e logo sai, não, eu sei tal arte marcial. Se fosse, seria muito prático. Essa parte, ela é bem delicada. E qual é a parte boa, Rodrigo? Justamente a praticidade de você conseguir fazer com que a sua dinâmica, a sua didática de ensino se torne cada vez mais eficiente. Gente, do mesmo jeito que levantou a internet e as pessoas não usam de uma maneira adequada para poder consumir o máximo de conteúdo possível sem ter uma base sólida para isso, a ciência do esporte evoluiu muito. A propagação dos esportes de contato e das artes marciais pelo mundo é super satisfatório. Então, quanto mais gente praticando, mais gente estudando e criando alternativas inteligentes de fazer com que você aumente o seu nível, sua performance sem lesões indesejadas, porque na época dos anos 2000, para você aprender determinado golpe por falta daquelas informações em abundância que nós temos hoje, você acabava se machucando demais. Até você, é como se você fosse o teste de ferro, pioneiro para, é por aqui. Mas até você pavimentar esse caminho para outras pessoas virem, essa pessoa, certeza que ela vai estar muito machucada e debilitada nos dias de hoje. Então hoje você consegue, através da tecnologia, a informação, ciência de ponta, fazer com que o seu ensino, principalmente para o seu aluno, se torne muito eficaz, fazendo com que ele economize lesão e tempo, porque o mais importante é você conseguir treinar um treino satisfatório, que ele te dá um propósito, te mostra onde você vai chegar num curto espaço de tempo sem ser rushado de uma vez, ou seja, acelerado demais. Não é porque é eficiente que é acelerado. As pessoas confundem muito isso. Uma didática eficiente nos dias de hoje é aquela didática muito bem trabalhada que, graças à galera dos anos 90, 2000 ou até mesmo anteriormente, se sacrificaram para poder desenvolver técnicas, para dar uma base para os tempos nos dias de hoje, para que eu possa pegar aquela técnica e adaptar para os tempos de hoje, principalmente as pessoas que me buscam para treinar arte marcial. Graças à minha experiência com as artes marciais lá no passado, entre todas que eu pratiquei, eu consegui absorver e extrair o melhor de cada uma delas e trazer para o meu tatame nos tempos de hoje. Ou seja, eu consigo unir o melhor da essência marcial, respeito, muita força de vontade, dedicação, disciplina e superação com a modernidade de um sistema extremamente eficiente e dinâmico que faz você poupar tempo dentro do tatame. E quando eu falo poupar tempo, eu não estou acelerando. Eu melhorei o que eu aprendi há 20 anos atrás para que meu aluno consiga me superar em muito menos tempo. Não somente em habilidade física, em técnicas marciais. Não, valores, que é o mais importante e que veio se perdendo muito nos conceitos de hoje. Hoje, arte marcial ou esporte de contato são confundidos com show, com entretenimento. E isso é meio delicado, lembra? Se você não tem uma base, ou o seu mestre, o seu sensei, ele não trabalha com você uma base de valores, princípios morais que você desenvolve em tatame, você não vai entender o que você está praticando e vai acabar sendo influenciado por modinhas de MMA. Eu adoro MMA, tá? Mas lembra, eu sempre falo aqui no meu canal, MMA, gente, é show. Não é luta de verdade? Sim, é luta de verdade. Excelentes lutadores. Mas antes de subir ali pro octógono, tem todo um show de até mesmo desrespeito com o próximo. E isso faz para poder vender mídia, para dar gente assistindo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você traz esse tipo de comportamento pro seu tatame nos dias de hoje, você vai mais desrespeitar do que agregar com a sua equipe. Coloca sempre isso na cabeça. Uma dica que eu deixo para você, praticante de arte marcial, esporte de contato hoje, tem aí seus 20, 22 anos, que não pegou essa época, a maior dica, respeite e preste muita atenção no seu mestre, respeite os seus parceiros de treino, pois sem eles você não vai conseguir desenvolver e consiga preservar esses valores nos quais você vai conseguir usar não somente dentro do tatame, como fora também. Isso vai fazer uma transformação muito rica na sua vida e você vai se agradecer demais por ter começado a praticar artes marciais e sim, dar tempo ao tempo para que você possa se desenvolver como um atleta marcial, como um aluno marcial. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, um bate-papo mais solto aqui para poder explicar um pouquinho mais da minha experiência lá no passado e mostrar para vocês que sim, houve essa mudança, mas
Tem um lado positivo, tem um lado preocupante ali que a gente consegue trabalhar para evitar que ela prolifere, para deixar só o lado positivo ao nosso favor. E se você tiver curiosidade para entender como que foi essa minha trajetória em todas essas artes marciais que eu passei ao longo da minha vida, eu faço questão de trazer para você aqui com vídeos separados. Como é que foi no karatê, taekwondo, capoeira, entre todas essas que eu fiz, eu aprendi muita coisa, tem muita história interessante e eu acho que vai ser bem bacana eu trazer isso pro canal para agregar na sua experiência marcial, que esse é o papel do canal, é ofertar experiências para poder melhorar o seu jogo e seu entendimento comum das artes marciais. E falando de experiência, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu separei para vocês, que aqui eu conto o que acontece quando a gente começa a praticar esporte de contato e arte marcial. Muita gente acha que a gente fica meio agressivo, até mesmo a gente fica com os pensamentos, poxa, eu quero lutar, eu quero brigar toda hora. Tem porquê que isso acontece e no vídeo eu vou te explicar. Te vejo aqui. Forte abraço, tamo junto. Valeu.